Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Ricardo Rodrigues, este aqui é o meu canal e hoje nós conversaremos sobre um dos maiores clássicos da literatura infanto-juvenil e universal de todos os tempos, O Maravilhoso Mágico de Oz, ou simplesmente O Mágico de Oz, do escritor estadunidense L. Frank Baum. Eu tenho certeza que praticamente todo mundo, pelo menos as pessoas da minha geração, conhecem a história de O Mágico de Oz. E embora é possível que alguém não saiba os detalhes, essa pessoa provavelmente conhece algum elemento, alguma referência à história desse clássico. Inclusive, até mesmo se nunca tiver lido a história, nunca tiver tido contato com o clássico original. É claro que recentemente esse universo, o Mundo Mágico de Oz, está em alta, principalmente devido à adaptação agora em 2024 do filme Wicked, ou melhor, do livro e musical Wicked para um filme estrelado pela Cynthia Erivo e Ariana Grande, lançado aí pela Universal, que está fazendo o maior sucesso. Então, evidentemente, com um produto audiovisual desse fazendo sucesso, é comum que o olhar das pessoas se volte para o universo, para o material que originou aquele determinado produto. Embora o Mágico de Oz já seja um clássico e conhecido aí pela maioria das pessoas. E, aliás, provavelmente a próxima resenha que vai sair aqui no canal será justamente de Wicked. Mas vamos entender que Wicked é um livro escrito como se fosse um antecedente, contando uma história antecedente à história que a gente vê aqui no Mágico de Oz. Essa história fez sucesso, foi adaptada para um musical e agora transformada em filme. Porém, a história do livro de Wicked, que originou musical e filme, respectivamente, não foi escrita pelo autor de O Mágico de Oz. Na realidade, foi escrita por um outro autor. E, inclusive, se adequa mais ao universo mágico do filme de 1939 do que ao universo mágico do livro O Mágico de Oz de 1900 propriamente dito. Então, hoje aqui a gente vai falar sobre o livro clássico, tudo bem? E aí, quando eu for falar de Wicked, quando eu for falar do universo criado pelo autor de Wicked, aí sim eu posso fazer algumas comparações entre Wicked e O Mágico de Oz. Mas focando aqui O Mágico de Oz e a obra do L. Frank Baum, o L. Frank Baum, ele foi um escritor estadunidense que escrevia bastante coisa. No entanto, uma parte da sua obra é considerada ruim ou não tão boa quando comparada com sua verdadeira obra-prima, que é O Mágico de Oz. No entanto, algumas pessoas conhecem apenas O Mágico de Oz do L. Frank Baum, quando na realidade ele escreveu diversos outros livros, e inclusive ele escreveu 13 sequências para essa história principal aqui de O Mágico de Oz. É tanto que eu tenho aqui na minha estante tanto O Mágico de Oz quanto os demais 13 volumes. Eu acredito, inclusive, que essa é a primeira coleção com os 14 volumes lançada em português aqui no Brasil, lançada pela editora Príncipes, que é um selo aí que visa democratizar o acesso ao livro, um selo da Ciranda Cultural. Mas, voltando à trama de O Mágico de Oz, propriamente dita, que já é conhecida de todos nós, aqui nós vamos ter, então, a história de uma garota, Dorothy Gale, do Kansas, que vai repentinamente ser transportada por meio de um ciclone a esse mundo maravilhoso que é a Terra de Oz. Então, a Dorothy Gale, ela vive no Kansas com seus dois tios, o tio Henry e a tia Em, e é descrito aqui no início do livro de O Mágico de Oz que o mundo da Dorothy, ou seja, o mundo real para ela, na situação em que ela vive, é como se tivesse tons de cinza, é como se tudo fosse um pouco acinzentado. É tanto que quando essa obra for posteriormente adaptada lá em 1939 para os cinemas, a gente vai ter uma grande referência a isso. Por quê? Porque na primeira parte do filme e no final também, nas partes em que as cenas ocorrem no Kansas, a gente vai ter tudo em tons de sépia, não é um cinza necessariamente, mas é um sépia, ou seja, ainda fazendo referência a essa questão de um mundo sem cor. Mas tudo bem. A Dorothy aqui, ela é então transportada para o mundo mágico de Oz e acontece algo bastante inusitado. Por quê? Porque ao chegar em Oz, ela percebe que a casa dela pousou justamente sobre uma bruxa, ou seja, ela acabou matando uma bruxa tirana que era responsável por atormentar, infernizar e
governar de forma tirânica os habitantes do país dos Munchkins, ou da Munchkinland, os Munchkins propriamente ditos. E aí esses moradores vão comemorar e externar a sua gratidão a Dorothy por aquilo que ela fez. Mas, evidentemente, ela sabe que ela não fez aquilo de propósito, que foi um acidente. Ela fica ali bastante confusa. Apesar disso, chega a Bruxa Boa do Norte e vai explicar para Dorothy ali tudo aquilo que aconteceu. Os Munchkins e a população ali chegam a pensar até mesmo que, devido à proeza de ter matado a Bruxa Má do Leste, a Dorothy seria também uma bruxa, mas uma bruxa boa, tal qual a Bruxa Boa do Norte. Mas Dorothy insiste que não é uma bruxa, que foi um acidente, e ela vai, nesse diálogo com os Munchkins e com a Bruxa Boa do Norte, revelar de onde ela veio, de uma terra onde não existem esses tipos de coisa. A magia, a bruxaria, e a Bruxa Boa do Norte vai revelar então que é de um mundo civilizado, já que não existem essas coisas no mundo da Dorothy, então o mundo dela é um mundo civilizado, diferente de Oz, em que aquelas coisas são extremamente comuns. E aí um adendo bastante interessante aqui é que no filme de 1939 não há uma bruxa do norte como existe aqui no livro. Como assim? No filme existe sim a bruxa do norte, mas é a Glinda que é a própria bruxa do norte. E aí no filme ela tanto aparece no início para receber a Dorothy e esclarecer para ela toda aquela situação inicial, quanto também é ela que aparece no fim da história, para dar indicação de que ela precisa ali só bater os calcanhares dos sapatos para regressar ao Kansas. Só que no livro O Maravilhoso Mágico de Oz, nós temos na realidade duas bruxas boas e não uma apenas. No livro a gente tem essa bruxa do norte, de fato, só que ela não é a Glinda, como é no filme, em que a bruxa boa do norte é a própria Glinda. No livro não, a gente tem essa bruxa boa do norte e vamos ter também a Glinda, que é a bruxa boa do sul, e essa sim só aparecerá na história aqui do livro lá no final, como último recurso para guiar a Dorothy finalmente ao caminho de casa, ao caminho de volta ao Kansas. Mas vamos lá. A Dorothy então vai revelar o desejo dela de ir para casa, então ela está ali naquele mundo totalmente novo e ela quer ir para casa, ela quer voltar para o Kansas, e a Bruxa do Norte vai dizer que para isso ela terá que ir até a Cidade das Esmeraldas, percorrendo ali a Estrada de Tijolos Amarelos, para encontrar o Mágico de Oz, que é mais poderoso do que todas as bruxas e do que todos em Oz, até mesmo juntos. Sei. Sei. E nisso, a Dorothy vai então começar o seu percurso, mas não sem antes receber um par de sapatos prateados que estavam até então sendo utilizados pela Bruxa Má do Leste, que acabara de morrer. Então, esses sapatos prateados, que no filme serão tornados sapatos de rubi, sapatos vermelhos, passam para os pés da Dorothy. E aí não se sabe muito bem do que esses sapatos são capazes, mas sabe-se apenas aqui no livro que são sapatos mágicos. E aí, posteriormente a isso, quando vai rumando em direção à Cidade das Esmeraldas, é quando a Dorothy vai encontrar ao longo do caminho 3 outras personagens que serão indispensáveis à história e à trajetória, ao percurso da menina. Agora um mico, gente, eu estou abismado que eu esqueci de falar durante a gravação de um detalhe super importante da história, que é a presença do Totó, o cãozinho de estimação da Dorothy, que vai parar em Oz com ela, levado também pelo ciclone. Então aqui uma menção honrosa ao nosso divo, ao Totó, de quem eu acabei esquecendo ao longo da gravação, né, como se não fosse um elemento super importante aí para a vida da nossa protagonista. Então, correção feita, sigamos. Que são, respectivamente, o espantalho, que busca por um cérebro, o homem de lata, que busca por um coração, e o leão covarde, que busca, evidentemente, por coragem. E aí, ao encontrar cada um desses amigos, a Dorothy, então, vai viver uma determinada situação com cada um deles, e então ela vai ajudá-los, de alguma maneira, ou ser ajudada por eles, ou conhecer a história, a trajetória de cada um deles ali, e ser informada desse desejo que cada um deles tem. E aos poucos a turma vai crescendo e todos seguem indo para a Cidade das Esmeraldas com o intuito de chegar até o Mágico de Oz e de que lá ele conceda a cada um deles aquilo que eles mais desejam: o cérebro, o coração, a coragem e o retorno para casa. E aí, ao longo do caminho, essas personagens vão passar por bastantes desafios, vão ser testados e provados bastante, mas acontece uma coisa diferente aqui também do que acontece no filme de 1939, porque no filme de 1939 a gente tem a outra bruxa má, a bruxa malvada do Oeste,
sendo irmã dessa bruxa que a Dorothy acabara de matar, e por isso perseguindo a menina e seus companheiros desde o início do percurso deles rumando para a Cidade das Esmeraldas. Isso aqui não acontece, tudo bem? Isso não ocorre aqui, porque aparentemente essas duas bruxas, dentro do universo original de O Maravilhoso Mágico de Oz, elas não têm nenhuma relação de parentesco. E aí, essa bruxa, ela também fará maldades com a Dorothy e os seus amigos e os perseguirá, mas apenas depois que esses 4 camaradas chegam ao Palácio de Oz e ele diz que pode sim conferir a realização dos desejos de cada um deles, mas só depois que eles fizerem algo por ele, em troca de alcançarem a realização desses desejos. E que algo é esse? Eles têm, então, de ir até a morada da bruxa má do Oeste, esta outra, que ainda vive em Oz, e matá-la, eliminá-la. Só aí é que eles poderão, retornando à Cidade das Esmeraldas, obter a realização de seus desejos. O que eles fazem, embora a bruxa tente impedi-los ao longo de toda essa caminhada, evidentemente, quando eles já estão indo na direção dela, e ao chegar lá, uma série de entreveros, a Dorothy acaba matando a bruxa má do Oeste. Ela é derretida pela Dorothy. A Dorothy, então, vai derramar um balde d'água sobre ela, creio que até acidentalmente, e matar a bruxa. Depois disso, os amigos voltam para o palácio da Cidade das Esmeraldas, o Palácio do Mágico, e descobrem, então, que na realidade não tem como esse mágico conceder a realização de desejo nenhum a eles. Por quê? Porque o mágico não passa de um farsante, de uma pessoa de nosso mundo que, assim como a Dorothy, chegou em Oz em um determinado momento e, descendo dos céus em um balão, foi considerado um mágico, uma pessoa, uma entidade poderosa por aquela população e tornado pelas pessoas governantes da Terra de Oz. E aí, gente, só um adendo, mais uma observação que eu acabei esquecendo de falar no momento da gravação do vídeo. O mágico de Oz, ao chegar em Oz e ser tido como um ser extremamente poderoso e tornado governante, ele também pedirá para que os habitantes construam uma cidade que será posteriormente conhecida como a Cidade das Esmeraldas, a capital de Oz. E uma característica interessante dessa capital é que nela, os cidadãos, inclusive os visitantes, nos quais se enquadram também Dorothy e seus amigos, têm de utilizar óculos que são presos às cabeças desses visitantes, e esses óculos têm as lentes verdes, de modo que fica aí subentendido que na realidade não é a cidade que é construída de esmeraldas e inteiramente verde necessariamente, mas uma ilusão, um truque do mágico que se dá por meio do uso desses óculos pela população. Então ele não passa de um farsante, não passa de um golpista, por assim dizer. As personagens então vão ficar super irritadas com o mágico, mas ele ainda assim garante que vai procurar uma maneira de conceder a realização dos desejos de cada um deles, e aí a história segue até o seu fim. E para saber os detalhes, evidentemente, para saber como termina, você vai ter que ler o livro. Mas farei aqui ainda alguns adendos para encerrar a resenha de O Maravilhoso Mágico de Oz. Embora essa obra ela seja tida como uma obra infantil, infanto-juvenil, há muitos críticos, há muitos autores que veem aqui diversas referências ao contexto histórico e político dos Estados Unidos na época em que o livro foi escrito. Então a gente pode, por exemplo, localizar referências nos 3 personagens que acompanham Dorothy durante toda a jornada até o mágico, e referências que ligam cada um desses personagens a classes sociais ou a membros da sociedade, a tipos de trabalhadores dos Estados Unidos que na época passavam por certas dificuldades. Então a gente pode analisar o espantalho como sendo a força trabalhadora agrícola, já que ele foi fabricado ali numa fazenda do país dos Munchkins, que é justamente um país destacado aqui no livro por sua agricultura. A gente pode perceber o Homem de Lata como sendo o trabalhador da zona urbana que aos poucos vai perdendo sua vida e se tornando nada mais do que também uma máquina. A gente pode ver o Leão Covarde como sendo uma metáfora para aqueles líderes menores que não são propriamente um presidente ou governantes com poderes máximos de uma nação, por exemplo, mas que são líderes menores, chefes de comunidades, que apesar de serem investidos de determinado poder, assim como é o Leão Covarde aqui, o rei da selva,
não têm, de fato, autoridade, não agem da maneira correta e da maneira esperada para cumprir ali realmente a sua missão, tal como o leão covarde, que apesar de ser investido de um certo poder, tem a covardia. Então, é uma história muito interessante que aborda diversas questões, tanto no âmbito mais pessoal do ser humano, quanto nesse âmbito mais político, social. Outra coisa interessante é justamente o fato de a gente perceber que tudo aquilo que esses 3 amigos da Dorothy estavam procurando receber do mágico, eles vão, ao longo de toda a jornada, ao longo de toda a história, demonstrar que já tem. Então a gente vai ver o espantalho sempre bolando planos, sempre se mostrando ser o mais inteligente de todos ali da turma, embora não tenha um cérebro. A gente vai ver o leão, mesmo com medo em determinadas situações, enfrentando perigos para defender, salvar e proteger seus amigos. A gente percebe também o lenhador de lata, embora desprovido de um coração, tendo o máximo de empatia, de cuidado e demonstrando sentimentalismo com tudo aquilo que é vivo, inclusive tomando cuidado para não pisar em insetos, por exemplo, e assim matá-los ao longo da trajetória. Então, é uma história muito interessante e que serve muito bem aí para jovens leitores, para pessoas mais velhas também, que queiram ler um livro para se entreter, para se divertir e matar um pouco também a saudade da infância. É um livro curto nessa edição que eu tenho aqui, porque não tem textos de apoio nem nada desse tipo. O livro tem 128 páginas, então é um livro bem curtinho, dependendo aí do seu ritmo de leitura, dependendo do seu entusiasmo, você pode terminar até mesmo em um único dia, mas existem outras edições inclusive comentadas, que podem ajudar você a compreender melhor a obra, a compreender melhor essas outras camadas que a obra tenha, como a camada política, as críticas sociais imbuídas no texto pelo autor e por aí vai. Mas no mais, eu acredito que o que eu gostaria de falar aqui de O Mágico de Oz hoje era isso, é uma leitura fabulosa. Eu li essa história 3 vezes, 2 vezes eu li pelo Kindle, na versão, melhor dizendo, dos clássicos da editora Zahar, e agora nessa edição da editora Príncipes, porque eu estava morrendo de vontade de ler os demais, e a única editora que tinha lançado aqui no Brasil todos os volumes das histórias escritas pelo L. Frank Baum no universo de Oz era a editora Príncipes, então eu adquiri o box, a coleção, por um valor, aliás, bem em conta, um valor bem acessível. Então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, deixem seus comentários, sugestões de leitura e compartilhem o vídeo aí com seus amigos que também precisem de um gás, de uma motivação para realizar a leitura de O Mágico de Oz, ou simplesmente que gostem do universo de Oz e de ver materiais e conteúdos sobre ele. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima.